Boa tarde a todas as amadas aí em casa. Aqui estamos nós de novo para o nosso programa Conversa entre Mulheres. Hoje estamos a 3, não a 4. A Bispa Isildinha está nos preparativos, já fazendo as malas para ir viajar para o Brasil. Então hoje estamos a 3 e espero que vocês estejam bem. Espero também que vocês tenham visto o programa da semana passada, que também foi uma bênção. E hoje vamos continuar com o nosso mesmo tema, não é? Que é um tema tão atual, que é mulher, esposa e mãe, não é? Todas nós, é um tema para nós que não tem fim, este tema, não é? Tem sempre conversa. E eu quero apresentar as nossas convidadas nesta manhã. Léo, tu já és uma cara conhecida. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada por teres aceito novamente o nosso convite. Obrigada, Apóstola, obrigada. E temos a irmã Luz. Bom dia, Luz, bem-vinda. A Luz é estreante. Nestas novas leads, não é? Nestas novas leads, agradeço também o convite, muito obrigada. Obrigada a nós por vocês terem aceito, não é? E como eu estava a dizer, não é? Isto é um tema tão vasto, não é? Mulher, esposa, assim, mulher é desde que nascemos, não é? Esposa, umas mais cedo, outras mais tarde, e mãe igualmente, não é? Umas mais cedo, outras mais tarde. Mas este tema, devido à nossa atualidade, não é? O que nós vivemos hoje, não é? É um tema que realmente nos tem, a nós como mulheres, nos tem sobrecarregado um pouco, não é? Sim. Com toda esta... Eu lembro assim, que quando nós iniciámos a pandemia, logo o confinamento em março do ano 2020, não é? Não sei se vocês estão recordadas. Sim. Quase há um ano, não é? Quase há um ano. Voltámos novamente, não é? Agora a estar em confinamento. Mas eu queria perguntar a vocês como é que foi a vossa rotina, o que é que houve de alteração na vossa rotina do vosso dia-a-dia em março do ano passado, 2020, quando nós entramos em confinamento. O que é que vocês tiveram que alterar nas vossas rotinas do dia, na família? Vou começar pela Léo. Léo, o que é que tu tiveste que ajustar ou programar para... Porque assim, na verdade, a família passou a ficar fechada em 4 paredes, isso. Não é? Toda a família, não é? Isso. E pronto, certamente houve alterações. Sim, houve. Qual foi as alterações que tu tiveste? Houve alteração. Primeiro, assim, a minha sala virou sala de estudo. Deixa-me perguntar, quantos filhos tens? Tenho 3. Diz lá as idades deles. Pronto, tenho 3, não, tenho 4, né? Porque o outro, como já está fora de casa. Então, tenho um com 12, o outro que vai fazer 14 agora, e a Adriana com 24, e o Yannick, que já está fora de casa, que tem 22, né? Então, os que estão em casa, praticamente todos na adolescência. É isso, exatamente. O Gabriel com 12, o Leandro com quase 14, né? A Adriana já é uma mulher, pronto, já se vira sozinha. Já se vira sozinha, é verdade. E então, com eles, devido ao confinamento, pronto, não é? São todos estudantes, somos todos estudantes em casa. Primeiro tivemos que ajustar, né? Porque havia aulas online na altura. E a nossa sala de jantar, eu lembro-me que era só computadores e cadernos e livros em cima da mesa. Deixamos de ter a sala para jantar, passou a ser sala E tu, para além de ser estudante, passaste a ser professora também, não é? Professora também, exatamente. Isso era a parte mais difícil, porque eu acredito que até os próprios professores na altura também deviam estar um bocadinho perdidos, sem saber muito o que fazer. Então havia uma enxurrada de trabalhos de casa, que todos os professores em todas as disciplinas mandavam os trabalhos todos ao mesmo tempo, em quantidades para fazer assim a semana toda. Pois. E claro, né? Eles precisavam de acompanhamento. Claro. Com as suas dificuldades, eu também tive que me ajustar para lhes poder ajudar. E na altura também o pai não estava. Então, quer dizer, esse foi um dos ajustes que tiveste de fazer, a ser professora, não é? Ser professora, exatamente. Deixar de ser mãe por umas horinhas para ser professora ali com vestir a capa de professora, tirar a capa de mãe. Exatamente. Não é fácil, não é? E vestir a capa de professora. Ser professora não é nada fácil. Não, nos tempos de hoje não é nada fácil. Não é porque até mesmo o próprio ensino, não é? Já é um pouco diferente. É um pouco diferente, é muito mais difícil, eu digo assim que é um pouco mais difícil.
Mas os nossos filhos, graças a Deus, né? O Senhor tem capacitado, tem dado graças a Deus. Então, mas pronto, conseguimos superar, não é? Sim, não foi fácil, mas por um lado foi bom que a família se juntou, se reuniu em casa, não é? Sim, mas pronto, teve que haver alguns ajustes, algumas certas e determinadas situações que tiveram que ser ajustadas, exatamente. Não é? E mesmo até para nós mantermos a rotina, porque nós adultos, pronto, sabemos, temos os nossos afazeres, sabemos o nosso horário de acordar, as coisas que temos para fazer. Habitualmente a rotina era acordar, não é, despachar para ir trabalhar, despachar as crianças, deixar as crianças na escola, exatamente. Não é? Ir para o trabalho, passar o dia fora, exatamente, não é? Depois regressar novamente com as crianças. Sim. E tudo isso foi alterado, não é? Tudo alterado. Tudo isso foi alterado. Então, ter as crianças permanentemente em casa 24 horas foi muito difícil. Os miúdos, para já, por exemplo, eu que tenho mais rapazes, se passam o dia todo a comer, não é? Pois. Ou só lá em casa. Ai, que engraçado. Comem mais que as mulheres. Muito mais. Os rapazes comem bem mais que as mulheres, estão toda hora. Então a despensa tinha que estar a ser abastecida a toda hora. Por sorte, porque também era o único meio de nós irmos para a rua, era ir fazer compras. Então uma coisa ajustou-se compensava a outra. É verdade. Ok. E tu, Luz, o que é que tu tiveste que ajustar na tua vida? Bem, não deixaste de trabalhar, não é? Ou sim. Naquela altura do confinamento, tiveste de ficar em casa também. Estive em teletrabalho, portanto, eu tenho o Ângelo com 19 anos, na altura tinha 18, o Diogo naquela altura tinha 14, certo. Portanto, agora... Também na adolescência, não é? Exatamente. E querem estar com os amigos, não é? Sim, nas conversas, basicamente nos telemóveis. Eles verem-se fechados em casa? Não foi muito difícil. Não? Não, os meus filhos, graças a Deus, são bem caseiros. Muito caseiros, sim. Não foi muito difícil. Eu tive que adaptar a minha rotina de 15 em 15 dias, porque ora estava em casa, ora estava em trabalho, não é? Teletrabalho, em casa, ou trabalho presencial. De 15 em 15 dias tinha que alterar a minha rotina. Pois. Mas eu devo dizer que foi muito bom. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi, que bom. Porque eu amo ser mãe. E então tive a oportunidade, essa oportunidade de poder ser mãe mais a tempo inteiro, ser esposa mais a tempo inteiro. Isso. E teve os teus benefícios, não é? Na verdade. Eu acho que para mim só teve benefícios, independentemente daquilo que se passava no mundo, não é? Que nós víamos, sempre tentando manter informada, mas com o foco sempre em Deus e naquilo que Deus estava a fazer em mim, na minha casa, porque até o meu marido agradecia muito. Eu acho que o meu marido ficou muito feliz também nessa altura, porque eu sou muito caseirinha, sou muito esposa, sou muito dona de casa, e então ele chegava do trabalho, já tinha tudo preparado para tomar o banhinho dele, porque o meu marido tem um trabalho um pouco, né, de esforço, não é? E então eu tentava sempre ter tudo muito prontinho, jantar já feito, aquelas coisinhas que me dão uma alegria enorme e me fazem sentir muito bem. Sim, para a mulher que trabalha fora não é fácil, não é? Manter sempre os horários, não é? Ali certinhos, a jantar a horas, não é? Porque, pronto, e com o confinamento, na verdade, a mulher passou a ter mais tempo é assim, acumulou mais tarefas, não é? Eu creio que acumulou mais tarefas, não é? O gerir da casa, o gerir os filhos, né? Foram tarefas acumuladas. Mas, normalmente, para nós mulheres é prazeroso. Exatamente. Não é? Porque com a rotina habitual, eu sou 100 a hora. Eu sou à velocidade da luz mesmo, na minha vida. A minha vida é à velocidade da luz. Né? Trabalho... ministério, filhos, esposo, não é? A lida da casa, e eu sou muito exigente porque eu sempre tentei ter essa parte muito bem organizada para que o meu marido sempre visse isso não é? Não descuida de nada, ter sempre tudo em ordem. E então, como eu ando à velocidade da luz, eu tive que desacelerar, mesmo nas lides, então foi tudo muito mais fácil para mim. Até porque nos primeiros 15 dias que eu estive em casa, eu nem tinha levado
o equipamento informático para poder fazer o teletrabalho, porque foi tudo em cima. E nós não tivemos a oportunidade. Então os primeiros 15 dias para mim foi céu, literalmente. Foi céu em casa, foi paz, louvor, adoração. Que bom. Foi assimilar a parte menos positiva, não é? Que era aquilo que se estava a passar. Certo. Mas dentro da minha casa foi tremendo. Foi algo céu, que Deus como tu me dizes, não é? E depois quando as coisas já estavam, pronto, já tinha acabado o confinamento, eu era assim, oh meu Deus, como? Eu, independentemente de tudo, eu fui muito feliz. Obrigada pela oportunidade de poder Falaste aí em ministério. Pronto, também tivemos a igreja encerrada, não é? O que é que vocês fizeram para ocupar esse tempo, não é? Ou para colocar a vossa vida espiritual, não é? Para não estagnar, não é? Para prosseguir. O que é que vocês optaram por fazer nas vossas casas? Então, eu tentei sempre cumprir com as 10 horas, era às 10 a oração da intercessão. Eu fechava-me no meu quarto, tirava esse momento e orava. Adoração, sempre com música em casa, sempre palavra. Eu sempre, desde sempre eu faço isso. Sempre. Muita palavra, muito louvor em casa. E também tirava com os meus filhos. O Ângelo, nessa altura, nós temos um piano em casa que foi oferecido pelo meu cunhado, o tio deles, o esposo da minha irmã Isabel. Ofereceu, e então ele começou aí a dedilhar e ele aprende muito rápido. Nós já percebemos isso. Ele assimila tudo muito rápido em termos musicais. São jovens, não é? É, muito rápido. Então fazíamos cultos em casa, no quartinho, preparávamos as gravações que o Bispo Carlos nos propunha. Isso. Era muito giro, muito giro. Sim, em casa tentávamos sempre fazer esses momentos. Os vossos devocionais, não é? Sentimos necessidade disso. Havia a necessidade de termos aquele momento de adoração, de prostrados no quarto, ajoelhados, pronto, como sentíamos no nosso coração, nós, e então foram momentos muito especiais, muito especiais. Graças a Deus, que bom. Léo, e tu, Léo, o que vocês optaram por fazer? Essa parte nós também, porque nós temos o hábito diariamente, independentemente de estarmos confinados ou não, nós fazemos temos o nosso momento com Deus sempre, em família. Diariamente em família. Isso. É uma coisa que eu prezo e ensino aos meus filhos. Naquele momento mudamos o formato, em vez de lermos só a palavra e orarmos, mudamos o formato mais para culto mesmo, onde louvávamos, onde o tempo era mais extenso, né? Era mais extenso, em vez de aguardarmos só pelas nossas reuniões online. O que nós fazíamos antes no quarto, passamos também a fazer na sala, mesmo em formato culto. Com adoração, na verdade, a igreja começa em casa, não é? Sim. A verdadeira igreja é a família, portanto, começa em casa, não é? Sim. Nesse aspecto, a nossa rotina não houve assim grandes alterações, para além de termos acrescido mais, né? Acrescentamos o louvor e pronto, debatermos um pouquinho mais a palavra, em vez de fazermos uma leitura corrida, que é o que eu faço com eles. Eu me ponho-lhes sentado a lerem a Bíblia e é uma leitura corrida que eles fazem. Naquela altura, não. Passamos a conversar sobre aquilo que eles estavam a entender do que liam. Então, tivemos mais tempo para isso. E quando eram os nossos cultos, era aquele momento, fechávamos a porta da sala, sentávamos no sofá e eu dizia assim, não, vamos conversar, é como se nós estivéssemos neste momento na nossa igreja. Então é assim, que era para não haver misturas, porque com miúdos já sabem. Claro. Então nós sentávamos em frente à televisão e acompanhávamos, e quando era para orar, orávamos, quando era para cantar a gente louvava com um grupo de louvor, ficávamos em pé, fizemos a igreja em casa. Fizemos a igreja em casa e pronto, e foi bênção. Nessa altura também, como tudo era muito desconhecido para nós, claro que nós sabíamos o que é que o mundo estava a passar, mas não era nada que nos tivesse pego de surpresa, porque a palavra de Deus nos alertava que havia de haver epidemias e pestes. Pragas e tudo mais. Exatamente. Mas eu digo assim, em termos espiritual,
até para os nossos filhos que nunca tinham vivido nada, foi algo que de alguma maneira assim até positivo. Porquê? Porque eu vi, pelo menos pelos meus filhos, que eles apegaram-se mais à oração, como um porto seguro. Não tínhamos o pai em casa, não tínhamos o irmão mais velho em casa, então eles por eles próprios sabiam que com a oração haviam de cobrir de proteção o pai que estava fora do país, o irmão que estava fora de casa. Então já não precisava de andar como muitas das vezes eu falo uma, falo duas, falo três, vamos orar, está na hora, venham. A gente tem que chamar várias vezes e naquele momento não. Muitas das vezes eram eles que saíam do quarto e iam ter connosco a cozinha. Então, mãe, não está na hora, vamos fazer, vamos orar e tudo mais. Então teve esse como lado o velho positivo. ditado, não é? Há coisas, às vezes o mal vem por bem, não é? É verdade. Que nós possamos enxergar isso, não é? Que nós possamos enxergar isso como um bem, não é? Porque foi uma mais-valia para muitas famílias, não é? Para muitas famílias que nós sabemos que hoje o dia-a-dia é tão corrido, não é? Das famílias, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, então o tempo tão corrido que existe tão pouco tempo de qualidade, não é? Para conviver com a família, com os filhos, não é? Então foi um tempo que realmente as famílias, foi algo novo, não é? Mas de mais-valia para as famílias, não é? E hoje, nós voltamos hoje novamente a estar em confinamento, não é? Vocês estão vendo da mesma forma, estão vivendo da mesma forma ou nem por isso? Como é que vocês estão vivendo o confinamento de hoje? Não é? Em relação ao de março, quais são as diferenças que vocês veem aqui? Pronto, lá pelo menos na minha casa, o facto de não haver aulas, nestes primeiros dias não estão a ter aulas online, o que dá para a gente não andar tão estressados. Porque com a altura, no confinamento de março, com a coisa da escola... Foi muito estressante, pelo menos para mim, porque eu tive mesmo que estar ali como professora de classes completamente diferentes. E não foi fácil, eu estava sozinha nessa altura, o meu marido ainda não estava cá, então foi difícil para mim. Hoje está a ser, pronto, o facto de não ter aulas está a ser mais tranquilo, né? Está a ser mais tranquilo, mas eu digo assim, cansa. Psicologicamente, o facto de não termos o nosso convívio aqui na igreja, porque podia fechar tudo. É verdade. O Senhor me perdoa, é um bocado egoísta da nossa parte, da minha parte, eu digo assim. Mas eu sinto falta das nossas reuniões, sinto falta dos irmãos, da nossa comunhão. Na verdade, assim como nós nos precisamos de alimentar, não é? O nosso físico precisa de alimento diário 3, 4, 5 vezes ao dia, não é? O nosso espírito também precisa, não é? Não só nós nos alimentarmos da palavra, não é? Mas o convívio dos irmãos, não é? A comunhão que nós temos na igreja faz muita falta. Poder olhar no olho, embora não podemos abraçar, é verdade. Mas o olhar no olho, ver que o irmão está bem, o facto de nós vermos, né? Faz-nos sentir em família, faz-nos sentir que estamos juntos, que somos um corpo e estamos ali inseridos num corpo. Somos um corpo, não é? Exatamente. Então o corpo, quando está, não é? Quando está desmembrado, há aquela falta, não é? Nós sentimos falta, não é? Sentimos falta. Eu pessoalmente, eu sinto falta, mas olha. A Luz também sente essa falta. Com certeza que sim, não é? Até porque nós, aqui no Grupo Louvor, não é? Temos realmente esse entrosamento muito apertado. Somos mesmo um corpo muito bem ajustado aqui, esta parte aqui. Como diz a palavra, corpo bem ajustado. Então nós já nos conhecemos muito bem, só com os olhares já nos conhecemos, então essa é uma parte que sentimos muita falta, porque nós temos o ensaio semanal, não é? Partilhamos também um pouco da palavra, oramos, e então existe uma comunhão mais estreita. Mais estreita, exatamente. E claro que sim, não é? Ao domingo, o facto de chegarmos aqui e sabermos que vamos servir a mesa aos irmãos, domingo após domingo, para mim é muito prazeroso, realmente é um privilégio poder fazê-lo e sentir essa falta, não é?
vamos tentando, sabemos que é uma fase que vai passar e sabemos certeza, que tudo claro, coopera claro. para o bem daqueles que Claro que amam. sim, claro Vamos que sim. estar ligados online, ok? Não isso falta. aí. Nós exortamos os Online. irmãos a reunir na sala sim, sim, para, sim. para estarmos juntos, porque vamos estar juntos, com amém? certeza. Não estamos Claro. fisicamente, estamos Claro. virtualmente, não é? Mas claro que sentimos Sim, falta, sim, sim. claro que sim. Deixa-me só fazer aqui um entre parentezinho. Esta conversa que nós estamos a ter aqui hoje vai passar quarta-feira às 15h30. Portanto, liguem-se, não é online. Depois temos também o nosso culto de sexta-feira às 20h30 e temos também o nosso culto de domingo às 10 da manhã. Portanto, liguem-se, estejam ligadinhos connosco, não é? Apesar de nós não podermos estar fisicamente, não é? Todos juntos, mas estamos juntos espiritualmente, isso é que importa. Então, liga-te, não descores essa situação, que é muito importante nós continuarmos ligados, não é? Verdade. A Léo já me disse que o esposo não estava em casa, então eu acho que a pergunta que eu ia passar a fazer era se os vossos maridos vos têm, se vos ajudam nas tarefas diárias, não é? Como é? Eu vou responder. O meu marido não tem esse hábito. Não, pronto. O irmão dele, que ele tem um irmão, meu cunhado, mostrou que ajuda a esposa. Não sempre também, eles têm trabalhos um pouco complicados. Pois, sim, também depende, não é, do trabalho. Sim, o meu marido chega a casa... Mas também, eu também vejo assim, também vem de uma cultura, não é? Sim, vem da educação. Pronto, mas eu vejo que eles se esforçam, sabes? Sim. Eu vejo que os homens se têm esforçado ultimamente, até mesmo apesar de terem vindo de uma educação mais macha, não é? Mais homem, eu sou homem, não posso fazer, não faço trabalhos, não é, domésticos, isso é para as mulheres, mas eu vejo que eles têm esforçado bastante, sim, é verdade. não é? Sim, isso eu também vejo, apesar de não ter esse hábito de ser, ajudar, ser mais cooperador nessa área, ele sempre vai meter uma mesa para o jantar, se me vê trabalhar sempre, tenta de alguma forma minimizar o trabalho. Eu também vejo assim, Luz, cada passinho nós valorizarmos, não é? Por exemplo, eu vejo no meu esposo, lá está, vindo de uma família que, pronto, o homem é um macho ou trabalha fora, não é? Eu vejo os pequenos pormenores, os pequenos passos, não é? Que ele dá nesse sentido, não é? Por exemplo, passar a ajudar a fazer a cama, não é? O ajudar a tirar a mesa. Não são grandes coisas, mas é um grande passo. É um grande passo nesse sentido, não é? Um grande passo. É de louvar, não é? Assim, tirar a louça da máquina. Claro, então. Aleluia. Isso. Eu já fico muito feliz, já, não é? Sim. Houve uma altura que eu ficava mais lá atrás, não é? Porque eu também já tenho 20 e qualquer coisa anos, desde 99, portanto, de casamento. Ao princípio, pronto, tive que lidar com isso, não, mas depois nós vamos crescendo e nós somos mulheres sábias e virtuosas. Sim. Com a sabedoria que o Senhor também nos vai dando, não é? E o Espírito Santo dentro de nós. E então eu fui deixando de cobrar essas coisas, não é? E tantas outras, como é óbvio, não é? Para que realmente as coisas resultem. E isso não é o mais importante, apesar de... Eu sou mulher trabalhadora, não é? Pronto, fora de casa, e há momentos muito complicados no trabalho, mas qualquer passo que ele dê... É um grande passo. É um grande passo. Eu vejo dessa forma e realmente fico muito feliz. Mesmo. E tu, Léo, tu não tinhas cá o teu, não é? Eu não tinha cá o meu na altura por algum tempo, mas depois ele conseguiu vir, não é? E o meu marido também é um bocado assim, ele também não teve essa cultura, esse hábito de ajudar nas tarefas de casa. Mas o facto de estarmos a viver essa situação dele trabalhar fora do país e eu não estar lá e estar aqui, ou seja, nós temos duas casas, ele lá foi obrigado a fazer aquilo que ele não fazia, não é? Teve que aprender a cozinhar, porque a empregada não é 24 horas, não é? A empregada lá trabalha dia sim, dia não, ela só vai lá 3 vezes na semana.
e nos outros dias ele teve que se virar, certo. teve que estar a fazer as coisas, a lavar a louça, o que para mim foi uma vantagem. Ou seja, quando ele vem para cá... Já vinha habituado, não é? Já vinha habituado, graças a Deus, né? Já vinha habituado, já lava uma louça, já passa um ovo, sem ter que pedir, já ajuda. E então foi. Nesse aspecto ele mudou, né? Mudou e pronto. Não que nunca fiz questão, nunca fiz questão, porque não sei também se foi a educação que nós tivemos, que é o trabalho da mulher. Né? Eu hoje não trabalho fora, mas já trabalhei fora, e mesmo na altura em que trabalhava fora, nunca vi as tarefas domésticas como sendo um peso ou um fardo. Sim, verdade. Nunca olhei para mas nós sabemos que muitas mulheres exigem isso, não é? Pois. Pronto, porque, lá está. Porque também trabalham fora, não é? Pronto, acham que realmente então que as tarefas têm que ser divididas, não é? Nós como mulheres de Deus, não é? Que somos, sabemos que essas tarefas foram direcionadas, delegadas para a mulher, não é? Não quer dizer, pronto, que os homens não ajudam, não ajudem, não é? Sim. Mas sabemos que as tarefas da casa, não é? São mais direcionadas para a mulher. É uma bênção para nós quando realmente o homem ajuda sem que seja obrigado, não é? Exatamente. Porque nada é por força nem por violência. Exatamente. Não é? Mas pronto, é bênção. Hoje em dia nós vemos os casais novos, não é? Sim. Praticamente as tarefas são divididas, não é? São outros tempos. São outros tempos, não é? Lá está. Por exemplo, era impensável no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, não é? Nós vermos os homens a fazerem qual fosse a tarefa em casa, não é? É verdade. Não quer dizer que isso seja mau, não é? Mas pronto, já se vem de uma cultura que isso não era exigido ao homem, não é? Exatamente. E principalmente nós como mulheres de Deus sabemos que essa tarefa cabe-nos a nós e graças a Deus que o Senhor nos capacitou. Amém. Não é? Nós mulheres realmente somos capacitadas, somos dotadas. Isso, não é? Somos dotadas de uma capacidade de fazer mil e uma coisa. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não é? E pronto, olha, cara alegre, como se costuma dizer, não é? Louvando a Deus, cara alegre, porque assim, a mulher realmente, o Senhor, quando tirou a mulher da costela do Adão, Ele soube o que fez. É verdade, não é? É verdade. A mulher é para edificar o seu lar, não é para trazer equilíbrio, não é? Não desequilíbrio, não é? Porque nós vemos muitas vezes que a mulher quer que o homem ocupe o lugar, não é, que é da mulher. Querem trocar os papéis, no fundo, não é? Trocar os papéis e depois começa a haver desequilíbrio, não é? Na família, no lar. Então, assim, graças a Deus nós temos como mulheres de Deus, não é? Cristãs que somos, temos bem esse equilíbrio, não é? De saber o que é que realmente nós somos, não é? Sim, exatamente. Qual é o nós nosso somos programadas neste mundo, não é? Qual é o nosso papel, Qual é o nosso papel? Porque nós sabemos que a própria palavra nos diz, não é? Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E nós sabemos como edificar o nosso lar, não é? Com certeza. Nós sabemos como edificar. E a tola é aquela que destrói, não é? Destrói o lar, infelizmente. E o que nós muitas das vezes temos visto é a falta de sabedoria em lares. Sim. E que depois isso acaba por... reflete, não é? Exatamente, refletir e acaba por destruir muitas das vezes, não é? O relacionamento. E como mulheres sábias nós devemos edificar o nosso lar, não é? Lar, assim a palavra nos ensina, não é? Isso. Que a mulher sábia edifica o seu lar e que a tola o destrói, não é? Então que nós possamos ser mulheres sábias, não é? Isso. Lá para casa, minhas queridas, vocês possam ser mulheres sábias para edificar o vosso lar neste tempo tão difícil que nós estamos a atravessar, não é? Temos que ter a sabedoria de Deus, não é? Que Deus possa estar nos capacitando, não é? Renovando as nossas forças, não é? Porque bem precisamos, nestes últimos tempos, bem precisamos das nossas forças renovadas, não é? E o Senhor renova, não é? O Senhor nos tem capacitado até aqui, graças a Deus. E para terminar, estamos a terminar o nosso tempo, o que é que vocês poderiam falar lá para casa, para as nossas queridas que nos ouvem neste tempo tão difícil, como mulheres que são? O
que vocês poderiam aconselhar as nossas amadas lá em casa para elas poderem atravessar este tempo, não é? Agora de confinamento que nós estamos novamente. Qual seria o conselho que vocês dariam lá para casa, para as mulheres, para elas poderem se fortalecer, não é? Léo? Eu digo assim, nós temos nós temos a nossa fonte, que é Deus. Isso, né? É a palavra, não é? Exatamente, é nele onde nós vamos buscar a nossa força, e só nele. É verdade. Não temos outro, não temos onde recorrer. É mesmo. Que cada uma que tenha a oportunidade de estar a ver este programa, que possa buscar esse Deus, porque a palavra de Deus diz que quem procura encontra, não é? E aquele que bate se abre. É, então eu creio que todo aquele que neste momento clamar por Deus, clamar por Jesus, né? O Senhor vai de encontro a cada uma de nós, né? Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso socorro presente. Se nós não tivermos este conforto que nós encontramos na palavra, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Na verdade, o sistema do mundo está falido, não é? Sim. Nós nos viramos para a esquerda, só vimos desgraças. Sim. Nos viramos para a direita, só desgraças vimos, não é? Exatamente. É um bombardear de desgraças, não é? Que exatamente. Temos que nos agarrar a Deus, ao bom porto que é o Senhor. Exatamente, porque eu não consigo imaginar como é que as pessoas conseguem viver sem Deus. Não consigo. Eu não consigo. Eu digo assim, meu Pai, se nós que temos o privilégio de sermos filhos de Deus e estarmos na presença do Senhor, e mesmo assim os ventos vêm, a gente abana, porque abanamos, né? Claro, abanamos. Claro. Mas sabemos que Deus está conosco, Ele é o nosso socorro. Como é que o mundo lá fora, que não tem essa esperança, consegue sobreviver diante dessa catástrofe toda? Lá está, entram em stress, em depressões, não é? Porque não têm bases. Não têm, não é? É como uma árvore, não é? Como uma árvore plantada, não é? Junto a ribeiros. A árvore que está plantada junto ao ribeiro, não é? As suas raízes, não é? Elas vão ficando profundas, vão bebendo daquela água e elas vão se aprofundando cada vez mais. Aquelas que não estão, o que é que acontece quando vem um vendaval? Muitas vezes a gente vai passar numa estrada e nós vimos uma árvore caída. Porquê? Porquê? Porque essa árvore não tinha raízes, não é? Bem profundas, não é? Na palavra, no conhecimento de quem Deus é, não é? É o que acontece, não é? Com as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, que realmente as pessoas possam buscar Deus. É um tempo, eu vejo assim, é um tempo de buscar Deus. É um tempo de buscar, é um tempo de colocar a nossa fé em ação, em prática, não é? Não só nós conhecemos a palavra, como você que está aí em casa, você que possa estar a passar por uma dificuldade, que não vê solução à sua vista. Nós, como mulheres cristãs que estamos aqui hoje, nós exortamos você a colocar a sua fé em prática. Coloque a sua fé em Deus, não é? Sim. Neste Deus vivo que nós falamos aqui, porque Deus não está morto, não é? Porque o problema de muita gente acha que Deus está morto, que Deus já não faz nada, que Deus não faz milagres, Deus não existe, Deus não está comigo, Deus não gosta de mim, não é? Se Deus gostasse de mim, porque é que isto me acontece? Só acontece porque não buscam, Só acontece porque não busca, não é? Não é verdade, Luz? É verdade, sim. Estava aqui a ouvir e por vezes vêm os pensamentos, vem o Espírito Santo e vai dando. É assim, existe um Deus à sua espera neste momento. Existe um Deus que está ansioso por ser seu Pai. E não é só um Deus de longe, Ele é Deus de longe enquanto nós estamos longe. Porque quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós e abre os seus braços para que você se possa sentar no seu colo. É verdade. Eu, na minha experiência pessoal, eu fiquei órfã de mãe muito cedo. E fiquei só com o meu pai. Era uma família muito numerosa e era muito complicado, um pai com 6 filhos em casa. E Deus, mesmo eu estando longe, porque eu só vim a conhecer Deus já muito tarde,
eu sempre tinha Deus como algo muito real. E já depois de mais crescida, depois de mulher, os meus caminhos com o meu pai se afastaram, graças a Deus que pude repor esse caminho, glória a Deus. Que bom, glória a Deus. Antes dele falecer, tudo, e mesmo antes dele adoecer. Mas para dizer que já depois de conhecer Deus, que Deus foi sempre o meu pai. O meu pai. Eu nunca tive esse lugar desocupado. Nunca tiveste esse Deus longe. Nunca. Então é para dizer que Deus existe. Ele não está morto, não está a dormir, não está distraído. E Ele te quer conhecer, Ele quer ter um relacionamento contigo. É verdade. Se tu não o conheces, é tempo de abrir o teu coração para esse Deus, para que Ele possa entrar, fazer morada. E mesmo diante deste mundo caótico, existe paz, existe um lugar de paz, de verdade, aquela paz que excede o entendimento. Que as pessoas não entendem, mas esta senhora está a falar de paz. Eu estou a falar de paz. Porque na minha casa existe paz, no meu coração existe paz. Verdade, é verdade. Onde eu trabalho existe paz. Onde eu estou há paz. Verdade, verdade. Onde tu estás, onde a nossa aposta está. Verdade, é verdade. Nós somos luz, somos sal, somos representantes de Deus nesta terra, não é? Que bom. E se nós temos nos esforçado por ter o caráter de Cristo, paz tem que estar em nós. Com certeza, não é? É verdade. Então é isso que eu quero exortar. Existe bom, um Deus, existe um Deus ansioso por te conhecer, por estar diariamente contigo. Que bom ter este Deus, não é? É verdade. E que nós convidamos, de nós, não é? E que nós convidamos você que está aí em casa, que você possa realmente buscar este Deus, não é? Porque Ele está bem perto, Ele está bem perto, Ele está bem perto de ti. Então, tu possas determinar-te a buscar realmente este Deus. Este mundo realmente está caótico, mas lembra-te, Deus está à tua espera. É isso. Ele está esperando por ti, como um pai que espera pelo seu filho, ansioso para que o seu filho regresse. Ok, minhas queridas? E o nosso tempo voou. É verdade. Voou, terminou o nosso tempo hoje, não é? Conversa, que bom, minhas mesmo, amadas, obrigada por terem aceito estar aqui a conversarmos, não é? Sobre este tema que nunca tem fim, não verdade. é? Jamais, interminável. Não tem fim, é interminável, não é? Mas temos mesmo que terminar. Muito obrigada, Luz. Obrigada, Léo. Obrigada, até uma Apóstola. próxima oportunidade, Amém. tá bom? Amém. Minhas queridas aí em casa, um beijinho muito grande para vocês. Fiquem Beijinho, na paz. Deus abençoe. E Deus abençoe a todas. Tchau, tchau. Até para a semana. Até para a semana.